bem-vindas a mais um RF Debate. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que chocou muitas pessoas, né? Recentemente teve a morte súbita do influenciador Henrique Maderite aos 50 anos por um infarto fulminante. E um sinal físico que ganhou destaque nas redes, o chamado sinal de Frank. Esse sinal, gente, chamou a atenção de muita gente. Edinho Fernandes comigo aqui do Alerta Total. Bem-vindo, Edinho. Obrigado, Noemia. E por que ele já riu? Porque o Edinho que sugeriu essa pauta. Porque, Edinho, você ficou preocupada com esse sinal? Você sabe que eu fiquei, Noemia, porque eu tenho em uma orelha apenas, né? Mas eu não sei se é por conta da idade, né? Eu durmo desse lado. E aí a gente tem uma preocupação. Eu me cuido, você sabe muito bem disso. Uhum. A gente se cuida, mas ele também se cuidava, pelo menos assim, eu gosto de pedalar, ele gostava de pedalar. Agora, os hábitos alimentares de cada um é cada um que sabe o dele, né? Mas eu fiquei preocupado. Então, e daí o Edinho ficou preocupado com essa situação, né? Eu acho que é mais esse gente. Sinal? Eu nunca nem tinha ouvido falar disso, mas eu falei, gente, então... Eu tenho nas duas orelhas. Eu tenho, não tenho? Tem. Tenho, ó. Tem o risquinho. Que é o risquinho por causa do brinco. Pesado, né? Faz o risquinho. Também por causa da idade, vai vincando um pouco a orelha, eu acho, né? E o que é esse sinal? Ele realmente indica risco de doença cardíaca? Qual que é a importância clínica? E, principalmente, como prevenir infartos e outras doenças cardiovasculares? E para falar sobre isso, a gente chamou um especialista, o Dr. Fernando Ribas, cardiologista da BP, Beneficência Portuguesa de São Paulo. Bem-vindo, doutor. Essa dobra no lóbulo da orelha levou muita gente para o seu consultório? Oi, Noêmia. Oi, Edinho. Olá, doutor. Então, o sinal de Frank, ele já é conhecido por nós aí já há muitas décadas, né? Existem publicações de anos 80, 90 sobre o sinal de Frank e acredita-se que possa representar alguma predisposição à doença microvascular, que pode fazer com que haja uma perda de elasticidade nessa região da orelha, naquela região da pele especificamente ali, e isso seja um espelho de algo que pode também acontecer no sistema cardiovascular, inclusive o coração, as artérias coronárias, podendo provocar aí um risco de doença arterial coronariana e infarto. A literatura ela é um pouco heterogênea em relação aos resultados desse sinal. Então, a gente tem estudos que mostraram uma associação forte desse sinal com doença cardiovascular e estudos que foram mais contraditórios, que não mostraram uma associação tão forte. Então, quando você faz meta-análise sobre o assunto, você coloca todos os estudos na mesa, a gente entende que o sinal tem sim um poder fraco para trazer algum sinal de risco de doença cardiovascular, mas ele de maneira nenhuma substitui a avaliação médica tradicional, de avaliação dos fatores de risco clássicos. Acaba sendo um sinal muito útil, porque é muito fácil de você examinar, de ver no consultório, mas não é algo que a gente vá trazer respostas definitivas sobre algum paciente. A gente pode talvez olhar esse paciente com o sinal de uma forma um pouco melhor, fazer exames mais específicos num paciente como esse, para tentar determinar se há algum risco de fato ou não. Mas há muito contrassenso na literatura. Há uma preocupação bem grande. E um outro detalhe, Noemi, falar com o doutor aí, doutor Fernando, é o seguinte, todo mundo agora se atentou a esse sinal na orelha, como eu me atentei, né? Então, eu acredito, né, que está tudo em ordem por enquanto, que eu fiz alguns exames recentemente, alguns exames que vão ser feitos ainda, né? E aquele que não tem essa marca na orelha, ele pode se sentir sem o problema no coração, e às vezes a pessoa ela pode ter alguma comorbidade no coração e ela não está sabendo, e por conta do sinal na orelha, não tem o sinal, não vou buscar um médico. Isso também pode acontecer, né, doutor? Sem dúvida alguma. Só porque a pessoa não tem o sinal, não quer dizer que ele não tem que fazer seus hábitos de prevenção. A gente começa a prevenção cardiovascular hoje em todas as idades. Então, a gente tem muitas formas de risco cardiovascular que vêm da genética. Então, tem crianças que eu vejo que têm colesterol aumentado, e isso faz com que a gente faça uma prevenção desses pacientes desde as primeiras décadas de vida. Então, habitualmente, a partir dos 40, a gente é um pouco mais frequente nessas avaliações de prevenção. E a gente quer
estabilizar, não deixar o paciente ter nenhum fator de risco que vá levar a uma doença cardíaca descompensado. A gente não quer o paciente fumando, o paciente hipertenso, o paciente com alterações glicêmicas, diabetes, pacientes com alterações de colesterol. Todos esses fatores de risco são os principais, são fatores de risco independentes para a doença cardiovascular, para o infarto. Mas o que não pode acontecer, de fato, é que esse paciente que não tem esse sinal ache que ele está livre. Que ele tem que olhar com o médico dele, é isso. Como que é o histórico familiar dele, como que estão os exames dele em relação a esses fatores de risco, como está o estilo de vida dele em relação à atividade física, em relação ao peso dele, em relação a como ele está se alimentando. Isso tudo que vai ser o que mais vai ter peso ali no final das contas. Eu gostaria até de pedir para o nosso switcher colocar, que a gente tem as imagens da orelha, né, ali do influencer Henrique Madeirite, que tem ali uma imagem da orelha para que as pessoas possam ter ideia do que a gente está falando. A gente está falando do vincozinho que fica no lobo da orelha e tá lá, olha, tem uma dobrinha, né? Mesmo, né, no molinho da orelha. E isso pode ele pode ser um marcador, mas ele não é o único marcador confiável, né, doutor? Tem outro tipo de evidência científica para identificar algum problema cardíaco e, como o senhor disse, os próprios exames sanguíneos podem ajudar? Exato. Esse marcador, existe uma classificação desse sinal. Então, pode ter em uma orelha, pode ter em duas, pode ser mais superficial, mais profundo, pode ser completa, né, do início ao fim da orelha, ou incompleta. E quanto mais completa, mais profunda e bilateral, maior seria o risco associado. Tá? Então, assim, os estudos mostram uma heterogeneidade, mas esse risco pode, em alguns estudos, mostrar um 40% mais risco de uma doença cardiovascular em relação à população em geral. Por isso que houve toda essa preocupação aí relacionada a esse caso. Mas reforço, né? O mais importante, né, no MMA são os fatores de risco tradicionais mesmo, que esses sim, independentemente provocam, né, independente dos outros fatores, quando a gente fala esse termo, fator de risco independente, a gente quer dizer que quando a gente colocou nos estudos, se eu tirar todas as outras características daquele indivíduo, só essa característica aqui já vai fazer ele ter mais infarto, mais doença cardiovascular de modo geral, mais AVC também. Então, esse marcador chamou muito a atenção nesse caso, porque é bem evidente ali na orelha do Henrique, mas seguramente tem outras coisas por trás, né? A gente nunca vê isoladamente assim, o sinal de Frank. É muito comum a gente ver no consultório o sinal de Frank nos pacientes que fizeram com a gente as cirurgias cardíacas e tudo mais. Mas a grande dúvida está, nesse paciente assintomático, ele vai vir a apresentar ou não? Então, a gente já sabe do contrário, os pacientes que apresentaram, muitos deles têm, né, o sinal de Frank. Mas quem está assintomático com o sinal de Frank vai apresentar o problema? Na dúvida, o que a gente faz? Apresentou o sinal, eu coloco esse paciente no protocolo de avaliação de todos esses fatores de risco e otimizo ao máximo todos esses fatores de risco. Somos mais agressivos com colesterol, com controle de colesterol, metas mais agressivas, somos bem agressivos também em relação à pressão, não vamos ficar aguardando muito tempo esse paciente, ficar só mudando o estilo de vida dele, às vezes a gente entra mais cedo com terapia medicamentosa, a gente tem um cuidado clínico diferenciado para um paciente que apresenta qualquer fator de risco também não tradicional como esse. Doutor, vamos fazer uma pergunta para o doutor agora sobre os exames. Eu cheguei no consultório, eu tenho lá eletrocardiograma, eu tenho exame de esteira, eu tenho exame de sangue, e eu tenho essa marca na orelha. Quais os tipos de exame que o meu médico, ou o médico de quem está em casa nos assistindo agora, ou o paciente pode pedir para o médico dele que ele quer passar por esse exame para tirar das dúvidas, né? Todas as dúvidas. A gente faz essa avaliação tradicional com eletro, eco, teste ergométrico. Um exame muito interessante para refinar o risco cardiovascular é o ultrassom com Doppler dos vasos cervicais, que você vai olhar as artérias carótidas que vão para o cérebro, se elas já apresentam algum sinal de placa. Mas hoje o que tem maior acurácia na avaliação desse risco seria a tomografia das artérias do coração com uma avaliação de calcificação. Porém, a gente não faz esse exame para todos os pacientes. Hoje, esse exame é reservado para os pacientes que apresentam sintomas.
A gente tem a tomografia das artérias do coração, sem contraste, que a gente chama de avaliação de score de cálcio coronariano. Sim. Só que esse exame é um excelente exame para a gente falar para o paciente que está tudo bem. Você está zerado de cálcio nas artérias do coração e seu risco é baixo. O nosso grande problema é que na legislação atual da ANS, esse exame não está no rol de procedimentos cobertos pelas operadoras de saúde. Então, é um exame caro, a gente não consegue fazer esse exame pelo convênio, então acaba ficando um pouco fora de mão para a maioria da população, porque ele é um exame de valor um pouco mais elevado. Só que é um exame, de fato, que tem uma acurácia maior de tranquilizar, ou seja, se pelas minhas calculadoras de risco tradicionais eu calculei o risco desse paciente como moderado ou alto, mas o meu paciente quer saber se é isso mesmo, será que não dá para a gente fazer algo a mais para eu ter certeza desse risco? Seria o caso de você ir para uma tomografia das artérias do coração, uma avaliação de cálcio coronariano, só que a gente esbarra nessa questão logística dos operadores de saúde que não tem essa liberação do rol da ANS. De qualquer forma, essa outra avaliação que a gente faz de consultório, com exames laboratoriais, com o histórico do paciente, histórico familiar, histórico de cigarro, como está o IMC dele, como está a hemoglobina glicada dele nos exames de sangue, eu consigo fazer um cálculo de risco. A gente tem calculadoras que todo ano que passa se modernizam mais, se refinam, se calibram os dados mais recentes das populações. A gente consegue dizer um percentual de risco desse paciente apresentar um infarto, um AVC ou uma morte cardíaca em 10 anos e o lifetime, que é na vida toda. Então, esse é o número que a gente usa para definir como está o risco desse paciente. E se eu faço esse cálculo e está moderado ou alto, eu já volto toda a medicação para essa redução desse risco e a gente consegue uma redução desse risco cardiovascular. Esse paciente que vem com risco já moderado ou alto, a gente vai ser mais agressivo nas terapias e a única forma de eu descalonar esse risco seria através de uma avaliação mais acurada ali da calcificação com exames tomográficos, só que de pouco acesso. Pouco acesso principalmente porque nós temos critérios muito específicos para a solicitação desse exame com contraste no rol da ANS e o exame sem contraste sequer aparece no rol, acaba tendo que fazer um particular para a maioria dos pacientes. Doutora, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta falando sobre os problemas, né? Os problemas conhecidos, os riscos para infarto e também das doenças cardiovasculares. Não sai daí que a gente já volta. Já estamos de volta com o RF Debate, hoje falando sobre doenças cardíacas. Recebemos o médico cardiologista da BP, Beneficência Portuguesa de São Paulo, o Dr. Fernando Ribas, e aqui no estúdio comigo o meu colega, o Edinho Fernandes, apresentador do Alerta Total. Está aqui com a gente, querendo saber tudo sobre doenças do coração, né, Edinho? É um assunto pertinente, né? Todo mundo quer saber, né, como é que está o coração, né? Enfim. E também sobre os sintomas, né, que a pessoa pode ter, né, e ela correr algum risco, né, de ter um infarto ou então um AVC. Mas a gente fala agora sobre o sedentarismo, né, Noemi? Exatamente, vamos falar sobre o sedentarismo e eu queria até que você falou assim, né, sobre as doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares, doutor, elas ocupam um grande, assim, seria a disparada de causador de morte hoje no país, e o sedentarismo, ele aumenta o risco cardíaco? Vamos lá, Noemi, obrigado pelo convite. Sim, nós somos, a gente fala como cardiologista, né? Mas sim, as doenças cardiovasculares são sim a principal causa de morte no mundo inteiro e no país, né? A gente tem uma diferença que no hemisfério norte tem mais infarto, no hemisfério sul tem mais AVC, porque os países do hemisfério sul controlam pior a pressão arterial, né, com as políticas públicas, enfim. Mas a doença cardiovascular como um todo lidera em todos os países do globo. Tá? O sedentarismo no EMA contribui demais para isso. Então, a gente tem diversos estudos mostrando, né, que o sedentarismo ele porta para os demais fatores de risco e a falta de atividade física é fator de risco também independente das doenças cardiovasculares. A realização de atividade física
na ordem ali de 150 minutos por semana, divididos em pelo menos 3 vezes por semana, mesmo que sejam só de intensidade moderada, com uma caminhada num ritmo um pouco mais forte, reduz significativamente o risco de morte no longo prazo. Nossa grande dificuldade está na aderência, né, dos pacientes no ritmo de atividade física. Então é importante os pacientes tentarem começar a atividade física que seja mais factível no longo prazo, a sua aderência, que você consiga manter isso de forma definitiva no seu dia a dia. Os estudos mostram que quanto mais consistente você é na realização dessas práticas, melhores os seus resultados futuros. Nós temos diversos tipos de estudo mostrando o papel da atividade física. A gente tem estudo de contar passo, lá o estudo dos 10 mil passos, dos 8 mil passos, a gente tem estudo de minutos por semana que você faz atividade física, e a regra é muito clara, qualquer coisa é melhor do que nada. Se você pode um dia na semana, você vai fazer um dia na semana. Se você pode 2, melhor ainda. Se você pode 3, ótimo, já estamos dentro das diretrizes. Você vai querer alcançar 5 vezes na semana, que vai ser o ideal aí para o seu organismo. Não tem problema se fazer todo dia, pode fazer 7 vezes por semana também. Mas as nossas diretrizes entre 3 e 5 vezes tá de ótimo tamanho. Fez menos que isso, já é sedentarismo. Eu até depois vou fazer essa pergunta, guarda aí, Edinho, mas você sabe, doutor Edinho, que eu fiquei impressionada com os números do IBGE que mostram que 84% da população jovem no Brasil é sedentária. Não é espantoso? 84% da população jovem é sedentária. A população jovem do nosso país corre o risco aí de partir, de crescer, de ser um adulto com problemas cardíacos. Enquanto que nós, adultos, a gente está se cuidando mais, porque, lógico que a gente não está de parabéns, mas 47% dos adultos, não chega a metade, mas procuram fazer alguma atividade física. Mas nós já estamos lá, quase lá. A gente está ali, a gente está entre os 47%. Mas e você, quantas vezes faz por semana? Pelo menos 3 vezes, 3 ou 4 vezes eu estou fazendo. Esse menino é um exemplo, é o sonho de qualquer paciente para o médico, doutor. Eu me esforço bastante, viu, doutor Fernando? É isso aí, não vai dar trabalho no consultório depois, né? O problema é quando a pessoa ela espera o susto para depois mudar a vida. Fazer um exercício físico, depois ela muda a alimentação. E o exercício físico e a alimentação são importantíssimos, até mesmo para quem já sofre com alguma comorbidade do coração, né, doutor? Sim, a gente tem o papel da atividade física tanto na prevenção primária, o paciente que nunca teve o evento, fundamental, e a prevenção secundária que você citou, Edinho, é fundamental também. A gente faz uma reabilitação desse paciente e a realização da atividade física e do controle alimentar vai trazer uma redução de danos futuros, sim, ocorre redução do risco de reinfarto. Quando a gente reabilita esse paciente, é fundamental, sim, para o cuidado do paciente infartado, ou que foi submetido a um stent no coração, ou que foi submetido à cirurgia de revascularização miocárdica. Esses números que a Noêmia passou de sedentarismo são extremamente preocupantes para o futuro, né? Porque o nosso organismo adquire uma memória metabólica, esse sedentarismo pode culminar com obesidade, e isso vai trazendo resistência à insulina, hipertensão, diversas alterações metabólicas que vão provocar maior risco de doença cardiovascular. Doutor, agora é mito ou verdade? Quando uma pessoa infarta, uma parte do coração dela cria como se fosse uma cicatriz, e isso pode até dificultar um pouco a atividade que ela realiza. Ela pode dizer assim, não, mas eu só tive um infarto, mas ela ali já vai ter uma complicação por causa disso. É verdade ou é mentira? Existem diversos graus, né, de infarto agudo. Então, você tem pacientes que tiveram uma cicatriz muito grande, que saem com insuficiência cardíaca, mesmo sintomática, clínica, falta de ar, dificuldade com uma atividade física. Você tem pacientes intermediários que ficam na avaliação do exame com o coração mais fraco, mas sem sintomas. E você tem pacientes que saem sem indícios de cicatriz no exame, que tem daí sim um prognóstico muito melhor que os demais. De qualquer forma, mesmo com a cicatriz, existem pacientes com ótimo prognóstico, principalmente aqueles que aderem ao tratamento medicamentoso.
adequadamente, que aderem ao estilo de vida correto, controle da ingesta de sal, controle alimentar, controle de peso, atividade física, uma boa adesão medicamentosa, adesão às consultas, aos exames de rotina. Com certeza a gente consegue minimizar o risco desses pacientes com mais cicatriz, com mais insuficiência cardíaca, através todas essas orientações baseadas nas diretrizes nacionais e internacionais aí de cardiologia. Essa cicatriz, doutor, que cria dentro do coração, porque o coração é um músculo. Quando acontece um infarto, o que acontece nesse coração? Ele para de circular o sangue, morre um pedaço do músculo, por isso que cria essa cicatriz. É como se fosse uma fibra que cria. Como que é isso? Exatamente. O nosso coração, você tem que pensar, ele tem paredes, tá? Cada parede, um vaso irriga ela. Então, normalmente ele não infarta mais de um vaso ao mesmo tempo, infarta um vaso só. Então, aquela parede vai contrair de uma forma mais prejudicada. Ela vai, de fato, formar uma fibrose naquela região, e a fibrose, com o passar do tempo, ela vai retraindo, então aquela região vai ficando afilada. Tá? E as outras paredes vão ter que fazer as vezes daquela. Então, vão ter que tentar compensar aquela. Às vezes, essa compensação ocorre de um jeito legal, principalmente se facilitado pela terapia medicamentosa e por medidas comportamentais. Às vezes, não. Às vezes, as outras paredes, na tentativa de suprir a falta da parede que foi infartada, acabam se cansando também e provocando uma insuficiência global, né, do coração. Então, cada caso é um caso, a gente tem um espectro enorme, né, de modificações ali da estrutura cardíaca, e é muito importante, né, o acompanhamento do cardiologista aí para tomar as melhores condutas. Agora, o doutor Fernando, nós estamos conversando com o doutor Fernando, falando sobre o coração, né? Que exames e cuidados preventivos o senhor recomenda para a população adulta? Até mesmo para quem nunca passou por um exame do coração. Pronto, o mais importante é uma anamnese bem profunda, né? Você ter um tempo com o seu médico para explicar como que é a sua vida, como que é a sua rotina, como que é a sua família. Muito importante o histórico familiar, o que já aconteceu na família. E a gente observa uma replicação, de fato, né, do que aconteceu, porque a genética ela implica demais aí nos prognósticos. Inclusive, a gente está avançando muito na prevenção em avaliação genética. Então, estão sendo desenvolvidos scores poligênicos em que a gente consegue estabelecer o maior ou menor risco de infarto através da genética. Isso ainda não está tão bem estabelecido na prática do dia a dia, tá? Mas podem ter certeza que isso no futuro breve já vai estar na prática, já no dia a dia dos cardiologistas aqui pelo Brasil. Mas sim, o anamnese não pode ser subestimado. Tá? Muitos pacientes querem só fazer exame. Não adianta a gente pedir um monte de exames sem a gente direcionar o risco de cada um, sabendo como é a vida daquele paciente. Certo. Bom, a gente sempre parte de exames mais básicos para os mais aprofundados. Então, com um simples eletrocardiograma de consultório, a gente já resolve muita coisa. Muitos pacientes querem fazer o ecocardiograma, mas o ecocardiograma num paciente com um eletro normal e com uma ausculta cardíaca normal, é muito raro dele dar alterado. A não ser que você tenha um objetivo de fazer uma prática de alta intensidade, que eu preciso descartar o risco de uma morte súbita, descartar que tem uma hipertrofia miocárdica, o eco pode ser mais importante aí. Mas se eu tenho um eletro normal e uma ausculta boa, não necessariamente preciso fazer um ecocardiograma. Acho mais importante a gente fazer um teste ergométrico. Você vai captar se você faz alguma arritmia no esforço, que você vai captar se você tem alguma alteração de segmento ST. A gente tem uma regra que pacientes acima de 35 anos, que são sedentários, a gente acaba submetendo ao teste ergométrico previamente à prática de uma atividade física mais intensa, como uma forma de prevenção. Tá? Os exames laboratoriais são muito mais importantes nesses pacientes assintomáticos que vão fazer check-up, porque é no sangue que está o risco, a doença ainda não está manifesta, a doença vai se iniciar, ela vai impregnar a placa de colesterol na parede da artéria, e eu consigo ver como é que está a matéria-prima dessa placa. Se eu não tenho colesterol, não tenho placa. Se eu não tenho cigarro ali machucando a parede da artéria, não tenho placa. Então, se eu tenho tudo certo em relação ao colesterol, cigarro, pressão, diabetes, é muito difícil evoluir com algo precoce. Tá?
tá? E uma coisa implacável que é o tempo. A idade é uma coisa, né? Mesmo pacientes com todos os fatores de risco controladíssimos, chega uma certa idade que o vaso envelhece. Então, a idade é muito importante também nessa nossa avaliação de risco. Então, a gente faz o eletro, faz o exame de sangue, faz o teste ergométrico. Se eu fico na dúvida, a gente faz aquele ultrassom, o Doppler de carótidas, para avaliar se já tem alguma placa mais precoce. Tá? E se eu já fiz uma avaliação de risco mais alto e eu tenho um paciente que, por exemplo, não se adaptou ao remédio, não está conseguindo tomar as estatinas, porque está tendo efeitos colaterais, a gente pode refinar a avaliação de risco através de exames de imagem mais avançados. Então, tudo isso faz parte do arcabouço do cardiologista para fazer essa avaliação de risco. Diferente do paciente que tem algum sintoma. Esse paciente que tem sintoma, aí sim a tomografia tem muito mais acesso. Então, aí sim os convênios são obrigados a pagar. Se eu tenho um paciente sintomático, eu progredi a avaliação com o teste ergométrico, não consegui alcançar um diagnóstico, preciso do exame mais refinado, que está com sintomas, aí a gente consegue tranquilo fazer esses exames mais avançados. Nesse paciente de prevenção primária, até concordo, é muito mais importante eu fazer a avaliação do sangue dele, a avaliação dos fatores de risco dele, do que propriamente eu ficar procurando doença. Perfeito. Está ali com 30, 40 anos, ele ainda não está com a doença estabelecida. Está sob risco. E daí é importante, né, doutor? Por isso, a prevenção, o acompanhamento com o médico, uma qualidade de vida, da alimentação, prática de exercícios. Doutor, nosso tempo já se esgotou. Eu quero agradecer demais a sua participação, doutor, aqui com a gente, os esclarecimentos que o senhor trouxe para a gente. Muito obrigado. Está convidado a voltar numa próxima vez. Obrigado, Noemi. Obrigado, Edinho. A gente está sempre à disposição aqui. Nós que agradecemos, né, Noemi? Agradecemos e muito, né? Todo esse esclarecimento do doutor. E a gente, então, vai ficando por aqui, né, Edinho? Deu para ficar mais tranquilo? Bem mais tranquilo, e acredito que através do seu programa, muita gente que está nos assistindo agora ficou mais tranquilo, e aqueles que têm, assim, uma certa dúvida agora já sabem o que fazer e pedir para o médico. Exatamente. Sempre é bom um acompanhamento, né? Nunca fazer as coisas da cabeça. Tá aí. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente.